a pobrezinha da geração Z, na verdade, é uma geração que está sofrendo porque ela está sendo educada por pessoas como nós, que não fomos desenvolvidos em soft skills. A educação profissional é um ponto de muita atenção para a Fundação Adwane, né? A gente está começando alguns projetos pilotos com o Senai, por exemplo, para trazer as power skills, para juntar com as soft skills com as hard skills. Porque se você trouxer as duas, aí esse jovem, essa jovem... Tá completo. Tá completo. Se eu tenho a curiosidade de entender a mentalidade do conservador, se eu sou progressista. Ou, se eu sou conservadora, querer entender a realidade do progressista. Né? Se eu sou uma pessoa de natureza ocidental, eu querer entender... E me colocar... A cabeça do russo, como você falou. A cabeça do russo. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo, Juliana Mansuri. Comigo, Augusto Pinto. E hoje temos uma convidada muito especial. Muito. Mas olha, essa convidada... Eu vou contar um pouquinho, eu fiz aqui um resuminho, pessoal, porque realmente é um tema maravilhoso, educação transformadora, o poder da educação para transformar o mundo. Né? E nós vamos contar um pouquinho da história da Fundação Adwane, que é uma fundação poderosíssima que atua, digamos assim, com foco no sul global e cujo objetivo principal é empregabilidade e empreendedorismo, olhando as mesmas competências que ela ensina, que a nossa convidada vai contar, que ela redesignou os soft skills por power skills. Adorei a redesignação. Mas hoje nós convidamos a Lúcia Rodrigues. A Lúcia é graduada em Letras pela USP, com mestrado em Linguística Aplicada à Educação pela PUC. Ela foi executiva por mais de 25 anos, com enorme experiência no setor educacional, especializada em projetos, inovação educacional e transformação digital, e atualmente a Lúcia é diretora de desenvolvimento de negócios e parcerias na Fundação Adwane, ou seja, ela leva a Fundação Adwane para o terceiro setor, para empresas, para universidades, para governo, tentando espraiar o máximo possível a riqueza de conteúdo que a Fundação oferece. Né? E o objetivo dessa Fundação Adwane, o Adwane Foundation, que é uma fundação de origem de um bilionário indiano, Ramesh Wadhwani, em parceria com outros bilionários que doam suas fortunas para a educação, enfatizam habilidades essenciais do século XXI, como comunicação, colaboração e pensamento crítico. Então, é essa basicamente a história que a Lúcia traz para nos contar hoje. E ela é uma apaixonada por essa história. É muito bom ouvir história de gente apaixonada, né? Mas, Lúcia, se apresenta para o nosso público. Quem é a Lúcia aí na fila do pão? Nossa, gente. Bom, obrigada pelo convite. Você. É sempre muito bom estar conversando com pessoas que buscam, né, trazer o bem por suas ações. Então, fico muito feliz, muito honrada de estar aqui. Eu sou Lúcia Rodrigues, mulher do José Augusto. Quase. E mãe do Luiz Henrique. Sou uma pessoa que teve um desafio muito forte há alguns anos atrás, né? Trabalhei por muito tempo num segmento ligado à vida corporativa, ligado aos negócios, também na área de educação, mas muito voltada ainda para a educação privada, para alguns nichos onde determinados aspectos educacionais chegam. E, perto dos meus 50 anos, eu resolvi mudar. Qual foi o gatilho, Lúcia? Ai, olha, o gatilho foi uma crise um breakdown, né, no final de ano. Curiosamente, estamos também no final de ano aqui. Mas totalmente diferente. Totalmente diferente dessa vez. Naquela oportunidade, eu tive um mal súbito, né? E caí, me machuquei, fiquei 23 dias internada. Nossa. Então, e naquele período, né, foi
Ruim, mas foi bom, como tudo na vida. Como tudo na vida. Né? Porque foi bom, porque eu tive a chance, a oportunidade de parar para pensar. E fazer outras escolhas. E aí eu falei, puxa, eu posso fazer... Legal, eu cheguei onde eu queria chegar aqui, mas... Né? E o mundo? E o que eu vou deixar para trás? Qual vai ser o meu legado? E isso foi muito transformador, foi difícil, doeu muito, muito. Procurei Você abriu mão de muita coisa, né? Com certeza, né? E fui buscar auxílio de uma mentora, comecei a analisar, vi que eu queria realmente tentar usar o meu conhecimento da área educacional justamente para quem não consegue ter acesso, para quem essa educação de qualidade, na maioria das vezes, não chega, né? Então, foi quando eu saí de um segmento onde eu já ocupava um espaço de destaque já há 25 anos. Que era o setor universitário. Não, eu trabalhava com idiomas. Inclusive no nível superior, né, na formação de professores de língua inglesa. É uma área, na verdade, que eu ainda sou apaixonada. E aonde, assim, eu ainda tenho um pezinho lá dentro. Né? Eu falo que o trabalho voluntário, quando a gente começa a fazer, ele não tem fim, né? Então, hoje, por exemplo, eu trabalho como voluntária na liderança de uma associação voltada para o desenvolvimento profissional de professores de língua inglesa no Brasil. Se chama Brass TESOL, é a maior associação de professores de língua inglesa na América Latina. Mas, então é uma área onde eu tinha bastante capilaridade, networking, referências e tudo mais, e deixei um pouquinho essa área de lado para buscar o terceiro setor. E foi aí que eu encontrei a Wadhwani Foundation. Então foi assim... Primeiro que eu fico muito grata à fundação de ter enxergado em mim o potencial de fazer um trabalho em prol da causa da fundação, né? É uma história apaixonante, porque tudo começa com Romesh Wadhwani, um indiano que hoje está nos Estados Unidos, mas que, graças a uma bolsa de estudos que ele conseguiu para estudar tecnologia, ele sai da Índia na década de 60, vai para os Estados Unidos, estuda tecnologia lá, começa a abrir empresas na década de 60 em inteligência artificial. Jura? Nessa época? Brincadeira. Olha. Tá? A primeira empresa... Assunto antigo, então, esse. É antigo. Antiquíssimo. Não, mas se você colocar no Google, coloquem agora no Google, inteligência artificial, vocês vão ver que as primeiras iniciativas de desenvolvimento de inteligência artificial são de 1956. Né? As primeiras IAs que faziam partida de xadrez. Essas né? são anos 80, né? Não, mas tem mais. Pode ir, olhar lá atrás, tem antes. A gente tem há muito tempo já essas partidas de xadrez, de essa do paciência. Foi marcante, mas já era resultado de um trabalho que começou antes. Sim. Né? Então, esse indiano fabuloso, né, Romesh Wadhwani, ele sai do nada e ao longo aí da vida empreendedora dele na área de tecnologia, ele se torna um dos grandes bilionários indianos. Ele tem hoje um conglomerado de 39 empresas no Vale do Silício, Uau. Todas voltadas para o desenvolvimento de inteligência artificial generativa. É um trabalho magnífico porque ele sempre descreve que é a inteligência artificial para o bem... 1943, aí, pessoal. Olha que belezinha. A gente acha... É que só o ChatGPT é que fez as pessoas perceberem o poder da inteligência artificial, mas ela é muito antiga, né? E as empresas do Dr. Romesh, elas investem em IA não para ser essa IA como de chatbot, mas ele desenvolve IA para a área de varejo, para a área de agricultura e para a área da saúde.
agentes de IA, que é diferente de um bot, né? Isso, exatamente. Então, para dar um exemplo, assim, porque a gente tem dificuldade de enxergar IA que não seja o ChatGPT, ou Gemini, ou o Copilot, né? Uma iniciativa de IA desenvolvida pelas empresas do Dr. Romesh na Índia cria um painel, por exemplo, um grande sticker, né, que é colocado dentro de uma fazenda, em várias regiões diferentes da fazenda, e os insetos vão colando ali. Aí o agricultor vai lá com o celular, tira a foto do sticker, e a IA vai conseguir detectar quais são os insetos, se tem algum inseto ali que pode ser uma possível praga, e se for detectar, vem a mensagem imagina, vem lá um push, né, no celular do agricultor dizendo, olha, pode ter praga tal. Use tal remédio. Mas olha, da tua fazenda inteira, não precisa pulverizar na fazenda inteira, é só no campo 1, 3 e 7. Incrível, hein? Então, com isso, a gente evita o uso indiscriminado de remédios, né? Assim, usar só aquilo que realmente é necessário, usar corretamente, não usar antes só para, vou passar o remédio preventivamente e põe o remédio em tudo. Não, ele vai usar o remédio só se precisar, onde precisa, então ele gasta menos dinheiro com pesticida, o alimento ele vem melhor, ele ganha produtividade, o preço do alimento cai, então isso, e assim, o agricultor ali dá custo baixíssimo disso, né? Baixíssimo, porque são telinhas só pro bichinho grudar. Pegar uma amostra. E a IA vai lá pela fotografia, ela consegue detectar se tem alguma chance de dar uma praga ali na plantação. Então, isso é um exemplo de como a IA pode ser usada para o bem comum, porque isso pode ser uma tecnologia usada por uma grande fazenda, mas também numa agricultura familiar e tudo mais. Então, assim, é incrível, né? Como toda ferramenta, a inteligência artificial, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Sempre, tudo. Tá na mão do ser humano tomar as decisões corretas. E aí, voltando ao Dr. Romesh Wadhwani, né? No ano 2000, ele já é um grande bilionário, ele abre a Fundação Wadhwani, naquele momento mirando a Índia, que é um país com uma taxa populacional enorme, gigantesca. Hoje é o maior. Passou a China no ano passado, e com uma taxa de pobreza muito alta, né? Então, ele abre a fundação naquele momento mirando trazer desenvolvimento socioeconômico e dignidade para o povo indiano. Mas 12 anos depois, ele é convidado pelo Bill Gates a participar de uma iniciativa que todo mundo já ouviu falar, mas não sabe o nome, que é o Giving Pledge, né? Que é a promessa de doar. Então, foi uma iniciativa encabeçada pela Melinda Gates, Bill Gates, Warren Buffett, em que eles convocaram os grandes bilionários do planeta a doarem parte das suas fortunas para causas importantes na humanidade. Então, exemplificando, o próprio Bill Gates e a Melinda Gates, eles têm o Melinda and Bill Gates Foundation, que tem como causa a erradicação da pobreza. Né? Então, eles trabalham tentando tirar as pessoas que estão pobreza extrema. Né? Mas cada signatário do Giving Pledge escolhe uma causa que se identifica. Que tem que ter a ver com a história da pessoa, né? Então, obviamente que o Dr. Romesh Wadhwani se mobilizou na causa da renda, né, do trabalho, pensando tanto no emprego como no empreendedorismo. Porque as duas formas geram renda. São lados opostos da mesma moeda. Sem nem ser opostos, né? De certa maneira, quem emprega dá emprego. E quem emprega precisa do empregado. Então,
Então, assim, ele assumiu essa causa da empregabilidade do empreendedorismo, né? Desde 2012, então aí que a gente começa um movimento de estratégia global. A gente trabalha unicamente para o sul global, então a gente entende que o norte... O que é sul global para vocês? É tudo que está abaixo da linha do Equador, mas óbvio tem algumas exceções, por exemplo, eu trabalho no México, né? Mas a gente mira os países em desenvolvimento, né? Então, é basicamente América Latina, África e Sudoeste Asiático. Então, esse é o nosso foco, né? Não que não haja pobreza e necessidade de investimento em empregabilidade, empreendedorismo em outros países, mas que a situação menor, né? É muito mais emergente e relevante quando a gente olha para o sul global. Né? Então, por exemplo, a nossa instituição, ela tem um braço nos Estados Unidos, que é onde fica o nosso centro de desenvolvimento tecnológico, mas a gente não atende a população estadunidense. Né? Hoje nós estamos em 15 países do mundo, tanto com essa iniciativa de empregabilidade e de empreendedorismo, oferecendo gratuitamente formações para a população desses países onde a gente está inserido, para que elas consigam melhores empregos ou que elas possam ter mais eficiência no movimento de montar os seus próprios negócios. E como isso é feito? Como são oferecidos esses cursos? Então, os cursos, como eu disse, né, são duas áreas diferentes. Né? Eu vou falar primeiro da de empreendedorismo, e depois falar da de empregabilidade, que é onde eu atuo de maneira mais direta. A de empreendedorismo, a gente tem um programa chamado Ignite, né, que tem aquela ideia da explosão, da ignição, e que tem por objetivo pegar pessoas com um desejo de fazer um trabalho empreendedor e ensiná-las a desenvolver um modelo, né, um projeto que leve a um modelo de negócios que tenha mais chance de prosperar. A gente vê que, infelizmente, as taxas, né, quando você pega as startups, por exemplo, 1 de cada 10... Taxa de mortalidade altíssima. 2 de cada 10 prosperam. Isso é muito ruim, né? Porque aquela pessoa que se envolveu na montagem daquele negócio acabou perdendo seu investimento. Se frustra, fala, então, isso aí não é para mim, né? Mas, na verdade, o que essas pessoas precisam é de um melhor encaminhamento. E aí a gente está falando de vários aspectos, a gente está falando de precificação, a gente está falando... Bom, começa lá atrás, né? Nas ideias. Então, assim, eu tenho uma ideia boa, mas eu tenho público para consumir essa ideia? Esse público está onde eu vou montar meu negócio? Qual o preço que eu vou colocar nessa minha ideia? Como que eu vou divulgar para que as pessoas saibam que eu tenho essa ideia, esse produto ou esse serviço e que está aqui à disposição de todos? Como que eu vou organizar o meu marketing? Como que eu vou organizar as minhas finanças, né? Quanto tempo demora para eu começar a poder tirar dinheiro do meu negócio? Então, tem uma série de etapas que precisam ser pensadas e tem processos para isso. Em geral, as pessoas pulam sem essa orientação. Exatamente. Né? Ou mergulham com pouco conhecimento e se frustram, né? Cometem acabam erros. pulando etapas, né? Agora, Lúcia, tanto na questão do empreendedorismo como da empregabilidade, os Power Skills são a ferramenta? Então, como é que você conecta esses dois lados? Então, vamos lá. Na área de empregabilidade, o nosso foco é o desenvolvimento de competências humanas, competências socioemocionais, comportamentais ligadas ao mundo do trabalho. Essas competências, elas são super importantes, tanto para quem vai ser um empregado, né, vai buscar um emprego formal, como para quem vai para a vida empreendedora. Então, a gente tem essa... E elas são muito conhecidas como soft skills, né? Em espanhol, competências blandas, né? Mas a gente trocou esse nome para Power Skills. Adorei.
Porque soft dá aquela ideia de que é um negócio fraquinho, frágil, pouco importante, né? O bacana dos soft skills é que fica mais fácil de ver os soft skills e as hard skills. Né? Então, as competências técnicas, né? Então, se eu vou montar aqui o microfone, quer dizer, onde que vai o fio, de que maneira eu prendo, como é que eu conecto os elementos aqui dentro para que a voz seja captada do jeito certo. Isso é hard skill. Né? Usar o microfone é o soft skill. Exatamente. Agora, comunicar-se, falar, sorrir, né? Isso são soft skills. Entender de quem vai usar o microfone, se prefere o microfone mais perto ou mais longe, isso não tem a ver com a técnica. Né? Então, essa divisão de hard skill e soft skills, nessa hora, o nome é bem interessante. Mas vejam, a gente veio de um século em que o mais importante eram as hard skills, porque o conhecimento tinha que ficar memorizado na nossa cabeça. Se eu não tivesse algum conhecimento na minha cabeça, eu ia ter que ir até uma biblioteca. Vocês tiveram Barça? Eu tive. Mirador, Barça, conheci. Então, a gente tinha que ir na Barça. Uma loucura. Né, e procurar informações ali. Então, o acesso ao conhecimento era muito difícil. Então, era muito importante eu ter tudo aquilo que eu precisasse para o meu trabalho memorizado aqui na minha cabeça. Então, foi a época dos manuais, né? Então, se eu esquecer como é que eu junto as coisinhas aqui no microfone, eu puxo o manual, né? Então, foi o século das hard skills. Só que agora, com as tecnologias emergentes, a informação está aí. A informação está, né? A um clique. Você escreve ali, você fala e aparece. Antes era pelo Google, pelas ferramentas de pesquisa, agora com as ferramentas como o ChatGPT, o Gemini, Perplexity, Copilot e outras tantas, você pergunta lá, e se ficar obscuro, ela explica melhor, e você pode ficar questionando. Você se explica melhor também, né? Então, assim, porque o Google, por exemplo, ele te encaminha para websites links, que talvez tenham a resposta. Né? A diferença do ChatGPT e seus similares é que ele vai buscar nos websites e faz um compiladão. E te responde aquilo que você quer saber. Então, hoje fica muito mais fácil, a gente tem que entender a questão eletrônica, né? Eu tenho que ter esse conhecimento do raciocínio eletrônico, mas não necessariamente eu preciso saber tudo aqui. Aí talvez, desculpa de interromper, caiba uma pergunta que está bem no contexto, que é a seguinte: para você usar bem a inteligência artificial, você tem que saber perguntar. Exatamente. Saber perguntar é um soft skill, é um power skill? Absolutamente, absolutamente. Porque tem um monte de coisa por trás do saber perguntar. Né? Sim, sim. Então, existe uma coisa que chama-se prompt. Né? Hoje tem engenheiro de prompt. Né? Exatamente. Hoje tem pessoas especializadas que é a maneira como que você vai perguntar para uma IA qualquer coisa. Né? Então, quanto melhor for a qualidade da sua pergunta, também melhor será a qualidade da resposta. Isso é uma competência na área de comunicação. Então, quando nós estamos falando de power skills, e aqui eu vou voltar para as power skills que são importantes para o mundo do trabalho, porque tem power skills que são importantes para outras coisas, mas para o mundo do trabalho, eu sempre trago assim, de 4 a 5. Comunicação é uma delas. E comunicação é um grande guarda-chuva que despenca em vários aspectos, porque tem comunicação do ponto de vista da persuasão, da negociação, do saber falar de si mesmo, de se apresentar, de ser sucinto numa resposta, né, de explicar uma ideia de maneira objetiva. Então, a gente fala de objetividade, persuasão, brevidade. Conteúdo, né?
Porque se você não tem conteúdo, nada disso vai funcionar. Óbvio. E mas aí cabe uma pergunta. Hoje as pessoas têm muito menos conteúdo do que as gerações anteriores. Porque elas são rasas. O vício da internet é 1 centímetro de profundidade. Elas não leem. É tudo muito rápido, muito superficial e mudando o tempo todo. Como você consegue enxergar o desenvolvimento dessa soft skill tão importante que é a comunicação com uma pessoa que não tem repertório, que tem conteúdo restrito? Não. Então, o conteúdo, o conhecimento geral de mundo, ele depende da sua dieta, da sua dieta midiática, né? Então, é engraçado que esse é um campo que, assim, eu tenho uma formação também em educação midiática, que é uma coisa que não é exatamente uma power skill, não é uma soft skill, mas é uma competência como a competência digital. O que é educação midiática? É você... Antes, as informações eram restritas. Eu tinha que ir lá na Barça. Eu cansei de ir lá no Centro Cultural de São Paulo, né, que era aquela biblioteca gigante e tal, buscar coisas, fazia xerox, né, e levava para casa. Porque biblioteca circulante, lembra? Você tinha uma fichinha, emprestava um livro para ler. Exatamente. Hoje é o contrário. Hoje é uma cachoeira de informações caindo. E como uma cachoeira de informações caindo, você tem informações de todas as naturezas. E tem muita informação falsa também, né? Então, a dieta informacional é você se alimentar, você pensar onde eu quero colher as minhas informações. Ou eu vou deixar o celular me alimentar sem eu ter... Sem critério, sem né? eu decidir por mim quem que vai me trazer as informações que eu preciso. Mas você acha que as pessoas hoje, assim, de uma maneira geral, mas em particular, gerações Y para frente, têm esse tipo de iniciativa? Não. Ou elas se deixam agredir pela informação fácil que vem do celular? Hoje, a maioria das pessoas está sendo manipulada pelos algoritmos. Percebo. A escola é que precisa assumir o papel de trazer o letramento midiático para dentro do currículo. Então, quando a gente fala de educação transformadora, tem a ver com trazer a competência digital para o currículo das escolas, a competência, o letramento midiático para dentro do currículo das escolas. Mas vai acontecer, porque não tem como as escolas lutarem contra todos esses chats aí da vida, né? Então eles vão ter que trazer isso como aliado. Mas é mais do que lutar, Ju. Elas têm que assumir uma responsabilidade de ensinar esses alunos ao que pegar, como perguntar, como saber se aquilo tem uma fonte confiável, né? Exatamente. Você recebe uma resposta, você não sabe de onde vem hoje, né? Não, e mais do que isso, né? Eu sempre gosto de trazer um tema polêmico. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a questão da guerra na Ucrânia. Né? A gente tem uma leitura ocidental totalmente do que está acontecendo ali. Como é que será que os russos enxergam? Então, olha que exercício interessante seria se a gente pudesse se deslocar aqui da Lúcia, que vive no Brasil, né? E pudesse me colocar dentro do contexto das pessoas que estão ali na Rússia e que devem se sentir, como se diz, que deve sentir que o Ocidente causa algum tipo de ameaça, né? Ou, no mínimo, incompreendidas. Então, assim, você ter uma competência ligada a essa questão midiática tem a ver com você falar assim, deixa eu ouvir lados diferentes da história. Deixa eu ler... E como está faltando isso hoje, né? Deixa eu ler aqui o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, mas deixa eu ler também o Le Monde, deixa eu ler também um jornal ali da Arábia Saudita, deixa eu ler... Eu leio muito um jornal chamado China Daily. Jura? Chinês. Ele é um jornal chinês, mas ele é escrito em inglês. Então, ele traz a leitura dos acontecimentos do planeta sobre a perspectiva de quem vive na China.
E sim, muito curioso, porque as leituras de mundo são diversas, né? Mas, Lúcia, deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido. Aceito totalmente o que você está colocando, que a gente tem visões muito caixinha, né? Mas o problema é a mediação. Se eu tivesse a visão do russo, do ucraniano, do mundo ocidental como um todo, como é que eu medio a opinião para chegar à verdade? Existe essa verdade ou existem muitas verdades, dependendo do ângulo que você olha? Eu acredito que existem muitas verdades, né? Eu acho que a gente faz recortes da realidade. O nosso, né? O nosso interesse. E não entender que justamente essa é uma necessidade humana. A gente não consegue a amplitude da realidade como um todo. A gente faz recortes. E isso é que faz eu ter uma opinião diferente da Juliana. Né? Que no limite leva a uma guerra. Agora, o que acontece hoje é que a falta de power skills, entre elas a da empatia, faz com que qualquer pessoa que tenha uma opinião diferente da minha seja meu adversário. Então, nós lutamos. E o quanto é saudável você ter uma opinião diferente, né? Importante, necessário. Exatamente. Então, aí voltamos a uma outra power skill, que é a colaboração. Eu entender que é importante eu ter, se eu for fazer um time de trabalho aqui, eu quero trazer a Juliana, porque justamente pelo fato dela pensar diferente do que eu penso. É muito comum as pessoas se juntarem em bolhas, tanto assim, entre amigos, colegas, times de trabalho e assim por diante, que são pessoas muito seus iguais. Você fica na zona de conforto. Tudo, por mais que você discorde um pouco aqui, um pouco brigar ali, no X é fácil, né? Mas você está mais ou menos ali com pessoas com mentes afins. Mas isso não te impulsiona para criar coisas novas. O que você está dizendo é que os power skills, eles não geram convergência, mas eles geram, digamos assim, paciência para olhar a vida pelo ângulo do outro lado. Tem isso, mas tem momentos em que você tem que usar a tua comunicação, por exemplo, para chegar num consenso mínimo. Né? Também essa compreensão do como consenso... assinar o COP29 lá, um relatório assim, que seja... Ninguém vai concordar com tudo, então vamos ver onde nós concordamos. Então, quando a gente fala de comunicação, né, a gente não consegue só separar a comunicação de outras power skills, como a empatia, como a capacidade de gerir conflitos, como a capacidade de me colocar no lugar do outro, como enxergar a diferença do outro como uma riqueza. Né? Hoje, o diferente... O outro está me proporcionando essa visão, tem que aproveitar. Isso que você está falando. Exatamente. Você não tem, você pode ter a oportunidade de ver através dele. Aprender, né? Aprender através da diferença que o outro traz. Então, eu acho que, assim, eu sou uma otimista. Somos duas. Eu acredito... Eu tô no meio. Não, eu sou muito otimista. Eu também. Até porque, olha, há 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, a gente levava os filhos no domingo para ver as pessoas serem executadas na praça. Terrivelmente executadas, com tortura, queimadas. E assim, falam, mas isso foi há 3 séculos atrás, 4 séculos atrás. Mas tudo bem, historicamente isso é uma fração de segundos. Hoje a gente já, assim, seria abominável algo nesse sentido. Então, eu sinto as mulheres discriminadas há 70 anos atrás. Escravidão, 100 e poucos anos. Né? Então, eu sou uma otimista, né? E eu acho que o século XXI, e daí a necessidade de uma educação transformadora, ele vai ser o século em que a humanidade vai aprender que a diferença nos faz crescer. Essa frase é maravilhosa, Lúcia. Essa frase é maravilhosa. Então, e aí, o abraçar o diferente vai positivo, tem um ganho, será valorizado e não discriminado. Exatamente. Então, eu sou muito positiva, eu acho que assim, não seremos nós, será
provavelmente essa geração Z, que está sendo tão criticada, né? Geração mimizenta, como a gente fala. É óbvio, né? Uma geração que está hoje sofrendo no seguinte sentido. Nós fomos alunos de um tempo em que a gente tinha que executar coisas. Então, a gente ia para o trabalho para fazer tarefas. Então, na escola, o que era esperado de nós? Obediência, faz e não contesta. Decora a tabela periódica dos elementos. Faça igual a todo mundo. Se eu estou falando para fazer, faça. Eu sei o que eu estou falando. Sem contestação. Né? Sem contestação. Eu sou chefe, você é índio. Então, nós fomos formados nessa escola porque a gente foi preparado para um mundo em que a gente executava tarefas. Agora, todo mundo dessa geração, que é quem hoje é professor, tem que preparar uma geração criativa, com pensamento crítico, que saiba se comunicar, que diga o que pensa, que pense fora da caixa. E que não vai executar as tarefas necessariamente. Correto? Vai executar as tarefas se entender para que aquelas tarefas servem. Então, a pobrezinha da geração Z, na verdade, é uma geração que está sofrendo porque ela está sendo educada por pessoas como nós, que não fomos desenvolvidos em soft skills. A gente não debatia na escola a importância da diversidade, a importância da inclusão, a importância de que cada um tem o seu talento. Né? Mas concordo com você, e vejo até pela escola dos meus filhos, tem toda essa temática, eles pensam sobre tudo isso. Mas você não acha que, por alguma razão, eu acho que assim, a gente teve aí uma transição do mundo antes do digital para o mundo digital, e essa geração nasceu no totalmente digital e a gente nasceu no não digital e hoje cuida da geração que é digital, né? Então, eu acho que existe esse conflito. Mas você não acha essa geração um pouco mais despreparada até para debater, por ser mais raso na informação, porque a informação é abundante, pouco mais despreparados para comunicação, para debate, para trazer ideia e para não provar, mas para explicar o porquê que você pensa daquele jeito? Absolutamente, concordo 100%. Esse é um dos desafios. Então, quando a gente fala hoje das estruturas educacionais, tanto da educação básica quanto do ensino superior, esse é o ponto, né, o drama do momento. Porque se vem repetindo um modelo educacional de séculos e agora esse modelo educacional não serve mais. Então, pode proibir celular na sala de aula. Não é isso que vai capturar o interesse do estudante. Zero. Não que não tenha que proibir, mas não é isso que vai capturar o interesse do estudante. É uma mudança curricular, né? Precisa ter processos avaliativos em que o aluno é comparado consigo mesmo e não com os outros, e em que a diversidade de talentos seja valorizada. Né? Então, hoje, a escola ainda não traz isso. A escola dos meus filhos traz um pouco já, viu? Mas, mesmo assim, tá na transição. Tá na transição. Já traz isso, já é por projeto, já avalia você com você mesmo. Holístico, aprendizado holístico. Eu tenho até dificuldade, que eu falo, gente, mas e o vestibular, né? Tem que ter um pouco de regra aqui nesse negócio. Mas é a transição. Mas quando você fala da escola pública, por exemplo, ainda é metodologia antiga, que né? Atende aí a grande parte da população brasileira, a gente tem problemas muito gigantescos, né? E que passam aí pelo currículo, por formação de professores, por condições de trabalho, né? Então, assim, precisa ser feito um olhar, né? E vejam, e hoje, quando a gente olha a educação brasileira pública, a gente fez grandes avanços na parte dos anos iniciais. Então, se a gente compara, por exemplo, com 50 anos atrás, metade da população brasileira era analfabeta. Hoje, nós temos 5% de analfabetos. Mas tem muito analfabeto funcional, né, Sim, Luciana? mas
Mas assim, melhorou. mas melhorou. Né? É como quando a gente vai para um teatro e fala assim, aqui quem fez faculdade? Um monte de gente levanta a mão. Né? Aqui, quem a mãe e o pai fez faculdade? Menos gente levanta a mão. A avó, ninguém. Quem a avó fez faculdade? A avó ou o avô? Quase ninguém levanta a mão. Então, é cíclico isso, mesmo. Né? Então, a taxa de analfabetismo tem diminuído bastante no Brasil. Tem muito ainda. A gente não pode ter criança analfabeta e nem esse vácuo do meio que é o analfabeto funcional. Mas a gente tem evoluído. Se a gente olha os dados da educação ali, da educação infantil, os anos iniciais, a gente tem visto algumas coisas positivas. Onde a gente está totalmente perdido enquanto nação é no ensino médio. Né? Então a gente vê que já estamos no 3º ou 4º novo ensino médio. Né? E no Brasil, o ensino superior também não é lá essas coisas, né, Lúcia? O ensino... Teve muito volume, muita massificação e baixíssima qualidade. A gente tem uma questão no Brasil que a gente acha que só o ensino superior é que vai dar emprego. Mas não precisava ser assim. Né? A gente poderia ter, e eu advoco muito pela ideia do ensino médio profissionalizante. Ensino mais técnico. Né? O ensino técnico. Quando você vai para grandes países desenvolvidos, na Europa, por exemplo, tem países que 56% dos jovens que estudam ensino médio fazem de forma profissionalizante. E fazer um ensino médio profissionalizante não quer dizer que aquele aluno vai ficar... Mas já tem o primeiro emprego de mais qualidade, né? Exatamente. Em vez de ser empacotador de supermercado, que está tudo certo... Ele vai trabalhar... com eletricidade, com hidráulica, qualquer coisa assim. Ele pode trabalhar na indústria, ele pode trabalhar na área de serviços, ele pode... Consegue se inserir mais cedo dentro daquilo que ele está buscando. E aí ele começa a ganhar maturidade, ele começa a ganhar conhecimento de mundo, necessidade. E num país com a desigualdade como a nossa, é importante, né, essa introdução um pouco mais Nossa, para o Brasil, mais do que a Europa, sem dúvida. A gente tem países na Europa que 56% dos jovens fazem ensino médio. No Brasil é 11%. Nossa, né? É muito baixo. Então, mas assim... inclusive, a educação profissional é um ponto de muita atenção para a Fundação Adwane. Né? A gente está começando alguns projetos pilotos com o Senai, por exemplo, para trazer as power skills, para juntar com as soft skills com as hard skills. Porque se você trouxer as duas, aí esse jovem, essa jovem... Está completo. Está completo. E aí o caminho para uma jornada de carreira, e aí sim trazer o ensino superior para pavimentar essa jornada de carreira e ter uma transformação de vida, fica ali muito mais viável. Né? Então, a gente, apesar da gente botar a nossa fé nas power skills, né? E a gente falou só de comunicação por enquanto, tem outras, mas a gente acredita muito no ensino profissionalizante. De novo, eu sou muito otimista, né? A gente vê, por dados, crescimento da oferta do ensino profissionalizante no Brasil. Vários estados, governadores de direita, de esquerda, de centro, você vê que isso é um movimento que não está ligado a nenhum tipo de ideologia política. Né? E nem a capacidade financeira, porque você pega Pernambuco, é uma referência para o Brasil, né? Absolutamente. E não está longe de ser o estado mais rico, mais poderoso do país. Então, assim, a gente vê, por exemplo, agora tem o governo federal que soltou a lei de que os estados vão ter um tipo de um cashback dos impostos que eles pagam para a União para cada vaga de educação profissional de ensino médio que os governadores abrirem, vaga nova. Então, é um incentivo financeiro, porque muitas vezes precisa do incentivo financeiro, né? Então, a gente já vê vários governos estaduais se movimentando para ofertar mais vagas de educação profissional para a nossa população. Eu sou muito favorável a esse tipo de movimento, mas tem que trazer as soft skills.
né? Tem que trazer as power skills. Tem também pessoas que chamam de human skills. Eu gosto. Né? As competências humanas. Então, as outras são as técnicas e tem as humanas, né? Então aí a gente falou de comunicação, né? Mas a gente tem que falar de relacionamento. Esse é um grande desafio. Porque comunicação ela é até mais fácil de você fazer treinos. Você aprende, né? E você consegue melhorar com mais facilidade. Nas plataformas de aprendizagem da Fundação Adwane, a gente tem 2 IAs que fazem uma que é para treinar para entrevista de emprego. Já usei, maravilhosa. Né? Então, tem lá a pergunta, como se você estivesse diante do recrutador e você responde. E a IA avalia, vai avaliando, dá e recomendações. falando assim, olha, aqui melhora nisso, melhora no vocabulário aqui, dá um exemplo. Então, com isso, você fazendo várias vezes, você vai melhorando. A gente tem a IA, que é o preparador de pitch. Né? Então, assim, você tem 2 minutos para falar de si mesma. Vai. Né? E aí ele te avalia. E aí você tem que falar de si em 2 minutos. E os jovens têm enorme dificuldade para isso. Enorme. E hoje, como os processos seletivos, inclusive, estão muito pautados no candidato fazer um vídeo e mandar, a nossa ferramenta de preparador de pitch, quando chega no pitch, joinha, ele já vira ali um vídeo para a pessoa mandar para o recrutador, inclusive. Né? Então, comunicação é um desafio, né? Mas ela é mais fácil do que as competências ligadas a relacionamento. Quando a gente conversa com RHs, é unânime que você contrata pelo técnico e demite pelo comportamento. Posso fazer uma pergunta nesse âmbito? Você falou do diálogo, né? Mas uma coisa que também eu acho que é uma preocupação é a perda da capacidade dialética, a capacidade de debate. A nossa geração, a gente se expunha muito a debates, desde o centro acadêmico, na escola, os partidos políticos, que a nossa geração, depois da ditadura, meio que se afastou, parte do nosso problema está aí. Hoje, a garotada não quer saber de debater. Ou você está comigo, e aí não tem diálogo. Mas porque isso você não debate. Tem uma explicação para isso. Tem a ver com as bolhas. Então, o que é as bolhas? Né? O que são as bolhas? Quando no mundo da internet, se você for lá e pesquisar uma foto de um gato, o algoritmo vai entender que provavelmente ou você tem um gato ou você quer ter um gato. E aí ele começa a te mandar um monte de coisa de pet shop, de lugar para comprar gato, de comprar comida para gato. A mesma coisa acontece com opiniões. Então, se na hora que passa, vamos supor ali, opinião a favor de gato, amo os gatos, começa a chegar para você só conteúdo de amo os gatos. Se você começa a olhar conteúdo de sou alérgico a gatos, muda totalmente. Começa a vir um monte de informação e aí começam a criar as bolhas. Então você só recebe, por isso que aí a dificuldade do diálogo se estabelece. Porque eu começo a receber tantas informações que corroboram a minha opinião que, assim, não tem possibilidade da minha opinião estar errada. Seria simples, né? Só mudar o algoritmo. O algoritmo deveria funcionar de uma outra forma. Tem pessoas que, assim, voltando na educação midiática, né? Voltando também para o nosso tema, que é educação transformadora. A gente precisa ensinar as crianças a quebrar as bolhas e terem curiosidade de saber por que tem gente que odeia gato. Afinal de contas, é um bicho tão legal, né? Tão afetuoso, bonito, imponente. Como é que pode ter gente no mundo que odeia gato? Então, esse sentido de curiosidade, de querer ler a realidade por olhos e por óculos diferentes, é que nos permite se perder quebrar pouco, né? as bolhas. Então, na hora que você começa a procurar ali coisas diversas, o algoritmo fica meio confuso. Né? Então, eu acho que... Mas você ter diálogo dependendo de um algoritmo é trágico. Eu vou te lembrar uma coisa da minha geração. Eu estudei no Mackenzie,
E na época a USP tinha a Faculdade de Filosofia em frente ao Mackenzie. Então era do lado de lá da rua, pessoal com cabeça de esquerda, mas tudo bem. Então, lembra, Eu do lado de cá, os conservadores. E aí, entre os dois, tinha um bar chamado McPhil, onde todo mundo se reunia no intervalo para debater os opostos. Isso é dialética. Hoje, isso tudo que você está falando das bolhas torna ainda mais remota essa possibilidade. Exato. Como é que você resolve esse problema? Com educação midiática. É fazer as pessoas não serem manipuladas pelos algoritmos. Então, isso está na escola. É assim, eu falar, puxa, eu não gosto de gatos. Por que tem tanta gente, então, que gosta de gatos? Eu tenho a curiosidade de entender a mentalidade do conservador se eu sou progressista. Ou, se eu sou conservadora, querer entender a realidade do progressista. Né? Se eu sou uma pessoa de natureza ocidental, eu querer entender e me colocar... A cabeça do russo, como você falou. A cabeça do russo. Né? É quase ensinar empatia. Mas, gente, você estudou educação midiática. As faculdades, as escolas, esse assunto ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar. Mais ou menos, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns países da Europa, a educação midiática já é uma disciplina obrigatória nas escolas. Competência digital é uma disciplina obrigatória nas escolas. E vai ter que se tornar mesmo. Multiculturalidade já é uma disciplina obrigatória nas escolas. A própria China, eu estive lá há 2 anos atrás, existem muitos problemas, né, de manipulação, porque é um regime autoritário e tudo mais, mas tem sido feito um grande movimento nas escolas para trazer conteúdos, disciplinas que não tínhamos no século passado, mas que hoje são imperativas para que a pessoa tenha êxito no século XXI. E que o século XXI se torne um século melhor do que foi o século XX. Não seremos nós, Juliana, Augusto, certeza, que vamos construir o século XXI. Talvez nem essa geração Z que está nesse limbo. Talvez sejam os filhos da geração Z que construam, de fato, o século XXI. Então, a gente tem ali, parece terrível, né? Porque a gente fala assim, puxa, o que a gente vai fazer com a geração Z? Eles têm que ser as pessoas que vão ensinar a próxima geração, porque eles vão estar falando a mesma língua. Exato. Lembra, o meu pai falava assim, né? Olha, meu pai não falava inglês, eu aprendi a falar inglês, você tem que falar inglês. Ou, olha, eu não fiz faculdade, filho, você tem que fazer faculdade. Né? Vai ter que talvez ser uma geração que falava assim, olha, eu não sei trabalhar em cooperação, você tem que aprender a trabalhar em cooperação. Mas aí, Lúcia, você olha a política, se me permite, você vê um mundo que está virando cada vez menos globalista e cada vez mais populista e radicalizado em guetos. O gueto americano do Trump, a Europa integrada, etc. Como é que a gente vai conseguir essa dialética, essa aproximação, educação midiática num mundo que está se fechando em bolhas em vez de se abrir? Tá? Do menor para o maior. Eu vejo um papel muito interessante do Sul Global nesse aspecto, né? Porque toda essa dinâmica ela é uma orientação do Norte global que cai para o Sul Global. A gente, na América Latina, na África, no Sudoeste Asiático, a gente tem a oportunidade, a janela de oportunidade de pensar num mundo que tenha características diferentes. Eu sei que pode parecer um pouco utópico, né? Mas eu acho que a gente tem essa condição, né, de pensar num mundo, porque a gente vive a pobreza nos nossos países. A desigualdade, a violência, né? E mesmo que você não seja
E assim, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu sou uma menina de classe média. Menina. É isso mesmo, menina, eu também me denomino assim. Não é? Uma menina Lógico. de classe média, branca, que estudou em escola privada, que fez faculdade na USP. Então, eu sou uma privilegiada. Mas eu me insiro dentro dessa realidade porque é a realidade do meu povo. Eu sinto ela no momento que eu não tiro o celular do bolso quando eu estou andando na rua. Quando eu não uso, quando eu ponho a mochila embaixo do carro, porque eu sei que qualquer momento eu posso ser vítima da violência para alguém tirar ali a minha mochila. Então, eu estou vendo ali, né? A gente está inserido dentro desse quadro. Então, eu sinto que o Sul Global ele tem uma grande oportunidade de fazer uma diferença, não em 5 anos, em 50 anos, em 70 anos. E você não acha, porque assim, olhando pra gente, comparando com os americanos, por exemplo, eu acho que quem tá aqui, talvez por não ter o protagonismo do Norte, a gente é obrigado a saber o que se passa ali, no mundo como um todo. Enquanto que você vai conversar com um jovem americano, ele não sabe nem o que existe fora dos Estados Unidos. Ele acha que só existem estados nos Estados Unidos, que a gente mora em árvores. Então, assim, eles são muito mais fechados, porque eles não precisam saber o que se passa no mundo, porque o mundo é sobre eles. Isso. Por isso que a Fundação Adwane tem esse olhar muito definido para o Sul Global, né? E enxerga que o desenvolvimento, né, de novo, daquelas competências de comunicação, de relacionamento, de organização, de priorização, de letramento financeiro, outra matéria que tinha que estar, outra disciplina que tinha que estar agora nas escolas. Para a gente oferece, né, formação nessa. Vamos falar sobre isso. Que acho que tem tanta coisa rica. A gente lá, oferece justamente, né, algo que poderia servir como disciplinas escolares de forma totalmente gratuita para qualquer escola, para qualquer entidade formadora. Tudo EAD, né, para explicar para o nosso público. A gente tem o conteúdo no digital que pode ser realizado de forma 100% digital ou no formato híbrido, né, em que parte do estudo é feito no digital e a outra parte é feito com professores realizando. Na fundação? Não, nas entidades, na escola, na ONG, na empresa. Vocês mandam professores. A gente forma os professores. Entendi. Então, se eu entro, por exemplo, numa ONG, eu treino o sócio-educador da ONG. Se eu entro numa escola, eu capacito o professor da escola. Se eu entro numa universidade, a gente capacita o professor da universidade. Se eu entro numa empresa, a gente capacita a pessoa de treinamento e desenvolvimento, né? Então, o programa ele pode ser totalmente digital, ele funciona em plataforma, em aplicativo, ele é aberto para todo mundo. Qualquer pessoa pode acessar, não precisa ter empresa. Não precisa. Se tiver empresa, ótimo. Eu posso, por exemplo, para minha empresa colocar e todo mundo acessar todos esses cursos. Podem. Mas, assim, a gente faz muita parceria com as entidades, com a empresa, com a escola, com a universidade, com uma secretaria de educação, seja ela municipal, estadual, porque aí para a entidade, a gente dá um acesso de admin. Então, aí aquela empresa, aquela instituição consegue ver dos seus beneficiários, alunos, colaboradores, quem está fazendo, o que fez, com que progresso, né? E a gente tem um repertório de 13 Power Skills. Então, algumas na área de comunicação, como na parte de fala e escuta, escrita. Isso está blocado em módulozinhos, aproximadamente. Nossa, eu vou querer isso. Tem de comunicação online, por exemplo. Comunicação online é diferente da comunicação. Totalmente, não tem tom. Então, temos ali comunicação online, gestão de conflitos, inteligência emocional. Olha, inteligência emocional, gente. É a diferença entre a pessoa ser contratada e não ser contratada. Porque é fácil, na entrevista de emprego, você pescar quem tem inteligência emocional.
E, assim, não ter inteligência emocional vai te fechar as portas. Muito pior do que não ter QI, né? Muito pior. Muito. Porque o QI, de certa maneira, as máquinas, os softwares vão complementar para a gente. A né? informação vai estar acessível. Vai estar acessível. Agora, inteligência emocional é o diferencial. Então, daqui pra frente. e o curioso, assim, então, voltando ali, né, a gente oferece várias competências na área de comunicação, na área de relacionamento. Eu tenho relacionamento com o cliente, relacionamento entre equipes, cooperação, colaboração, trabalho em time, justamente enfocando que um time bom é um time com múltiplas diferenças Cabeças entre si. pensantes. Né? Exatamente. E, Lúcia, uma pessoa que está nos ouvindo aqui, seja uma empresa, uma pessoa física, que quer experimentar a plataforma, explica aí qual é o caminho para acessar todo esse conteúdo maravilhoso. É só entrar no site da Fundação Adwane, o adwanefoundation.org. Não sei se depois o pessoal consegue escrever. A gente coloca nos... Isso, o adwanefoundation.org. E lá tem a área do login, acesse. Tudo em português. Tudo faz em um português, faz um cadastro Simpler, e já tem. eu fiz. 3 minutinhos você faz. Isso. E tem acesso a todos os cursos. E vai ganhando certificados, né? Na medida que você vai completando. Que você pode pôr no seu currículo e valer muito. Absolutamente, absolutamente. Pensa um currículo que você tem só sua formação acadêmica e um que você tem 13 certificados em Power Skills. Em Power Skills. Né? E imagina uma entrevista de emprego onde, além de você falar sobre a parte técnica daquilo que você já estudou, você fala da importância de levar em consideração a opinião de alguém que discorda de você. De falar do quanto é importante escutar o outro. De que não adianta, não faz sentido você entrar numa roda de debate querendo ganhar. Não existe numa roda de debate. Só existe perda quando você tem essa atitude. Não existe ganhador numa roda de debates. O que existe é crescimento, né? O que existe é expansão do nosso campo de visão. Na medida que eu começo assim, vou olhar o mundo com óculos do Augusto. Opa, olha, eu via bem de assim, mas agora eu estou vendo bem ali no canto, né? Então, se numa entrevista de emprego você traz esses elementos... Nossa, isso te diferencia... Assim, você já marca. E se depois, no teu trabalho, você exprime essas competências, a tua vida vai ser de êxito. Seja trabalhando formalmente, CLT, ou empreendendo. Porque essas competências valem no teu dia a dia, com seus clientes, com os seus colaboradores, até com a sua família, com os seus fornecedores, com os seus amigos. Eu acho que até para ser feliz, porque relacionamento é um dos fatores mais importantes para a felicidade relacionamento, humana. E aí tem, assim, relacionamento ele é um bololô de coisas. Porque ele traz questões, você tem que saber se comunicar bem para estabelecer bons relacionamentos. Você tem que ter empatia para ter bons relacionamentos. Você tem que ser curioso, ter vontade mesmo de entender o que o outro pensa. De se ela fala assim, eu odeio gatos. Por quê? Me conta, Ju, por que você odeia gatos? Ela vai me contar uma história de alguma coisa que aconteceu com gatos e que fez. E assim, então, se eu ter a curiosidade verdadeira de querer ouvir a história da Ju com gatos ou com qualquer outro tipo de assunto que faz ela ter um bloqueio e falar, não, esse assunto eu não gosto, eu não quero, eu não concordo, né? Tem interesse verdadeiro pelas pessoas. É isso. Olha que competência incrível para o mundo do trabalho. E que está raríssima. Lúcia, estou encantado. Eu também, olha, eu vou querer na minha empresa, no projeto social, em tudo. Saindo daqui a gente já conversa. Não, verdade, porque é uma coisa que está aí, acessível, dada. De alta qualidade. Gente, não dá para entender não querer. É de alta qualidade, com o uso de inteligência artificial, porque a gente tem lá
inteligência artificial para o aluno tirar dúvida, para o aluno trazer as suas dificuldades, se ele já está trabalhando. A própria plataforma usa para ensinar, né? Isso. Então, e totalmente gratuito, que pode ir para o indivíduo ou pode ir para qualquer instituição, seja uma empresa privada, seja uma escola. E para nós não tem assim, tem que ser escola pública, escola privada, não. Para nós é indiferente, a porque gente quer ampliar o desenvolvimento humano. A gente precisa acreditar que o Brasil pode ser um país que no final do século XXI, vamos pensar em 2099? Não, menos, vai, para eu estar vivo. Não, mas assim, é isso, é 2099, nós não estaremos aqui. Não sei, se a gente viver 120. Há quem diga, né, que a medicina vai... É que sabe, né? Mas pensar que em 2099, nosso país pode ser uma das grandes potências no mundo. Pode. E a gente tem tudo para ser uma grande potência, porque a gente tem uma população maravilhosa, uma população criativa, a gente tem, apesar de todos os problemas de racismo, que a gente vive isso aqui no Brasil, tem racismo sim, mas a gente tem uma grande diversidade multicultural na nossa população. E tem uma cordialidade única no mundo, né? A gente tem recursos, riquezas naturais maravilhosos. Abundantes. Falta educar esse povo. Território, nós temos território fértil para plantar, né, com sabedoria, preservando a natureza e tudo mais. Então, eu acho que assim, se a gente investir em educação transformadora, a gente pode transformar. A gente vai, porque nós somos o povo aqui, do país, do novo mundo, não foi? Nossa, olha, eu comprei o Brasil agora. Não é? Adorei, Lúcia. Adorei, Nossa. daria pra gente ficar 3 horas aqui falando com você de cada soft skills. Certamente. Você vai voltar, vou te convidar para voltar. E tem um outro assunto que você vem contar para nós depois. Em breve. Segredo. Querida, muito obrigada. Eu adorei te conhecer, adorei conhecer um pouquinho mais dessa história tão linda aí. Não, e aprendemos muito hoje. Você deu uma aula para nós aqui, maravilhoso. Imagina, gente. Obrigada. Obrigada, viu? É um prazer. Tenho certeza que vocês gostaram. Eu adorei. A gente volta no próximo episódio. Tchau, gente.